O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o dos seus antepassados, após uma queda da sacada do Palácio Real. Consequente ferimento, Acasias cometeu o ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre o gravíssimo erro, anunciando o decreto da sua morte. Segundo Reis, capítulo 1, verso 16. É isso que nós vamos falar nesta lição de hoje. Essa lição belíssima, o plano de Deus para Israel em meio à fidelidade da nação. Já estamos na 5ª lição. Olha para você ver, parece que o trimestre começou ontem, né? Eu fico o tempo todo falando de semestre, anotou, né? Professor, você sabe como é que é. Esse trimestre parece que começou ontem, já estamos na lição 5, o reinado de Acasias. Olha que coisa tremenda. O textuário da lição de hoje: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e a mente. Salmo 7, verso 9. A verdade prática dessa lição: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente da sua classe, raça e até credo. E até credo? Uai, não entendi isso aqui não, ué. Mas vamos ver o que esse autor fala para nós, hein? O texto base, né, para a leitura de hoje, a leitura bíblica em classe, baseia-se nos textos de 2 Reis, capítulo 1, versos 1 ao 8 e o versos 13 até o 17. Irmãos e irmãs, não esqueçam de fazer aquela ideia que eu dei para vocês em outras lições de escola bíblica dominical. Vai falando todo dia um versículo desses textos, quando for muito grande assim, para os alunos lá no grupo do WhatsApp da turma. Por exemplo, separa em grupos de 7 e começa desde a segunda-feira até chegar no domingo mandando áudios para eles. Entendeu? Ou então falando os textos base, né? Daquelas leituras, grava o áudio de você falando isso. Isso você pega o celular, põe aqui na boca e fala. É a coisa mais fácil do mundo, mais simples, mais objetiva. A gente tem que se despertar para essas tecnologias, sobretudo para as classes mais jovens. O pessoal está extremamente ligado à tecnologia, funciona, tem resultado e é relevante. O objetivo dessa lição ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso aqui parece palavra de trava-língua, né? Imprescindibilidade. Olha para você ver, coisa terrível. Vou nem tentar repetir novamente, com certeza eu vou errar. Já os objetivos específicos, clássicos, são 3. Descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias, assinalar a coragem de Elias e identificar as consequências dos atos de Acasias. Geralmente, os atos pecaminosos do Antigo Testamento todos têm a ver com idolatria. Idolatria. Latria significa adoração. Ídolo, a criação, né? Ou ídolo, daquilo que é feito, daquilo que é criado, né? Já a adoração a Deus é latria, né? Solatria sem ídolo, né? Ou teolatria, que é o comportamento da igreja. Vamos entrar na nossa lição, então? Rogamos ao Senhor que nos dê uma bênção de fortalecer o nosso coração para um entendimento da sua palavra. Rogamos ao Senhor neste momento para que alumie as nossas mentes com a luz das Sagradas Escrituras e rogamos ao Senhor que faça o nosso coração terra fecunda para que possa germinar essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, o reinado marcado pela idolatria. Acasias era filho de Acabe e Jezabel. Foi o seu sucessor de seu pai, e Jezabel foi seu sucessor de seu pai no trono de Israel. Nossa, essa abertura aqui ficou extremamente mal feita. Acasias era filho de Acabe e Jezabel. Aí, ponto. Foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Seu pai é Acabe.
Era assim que devia estar escrito. Essa iniciação aqui ficou péssima. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, levar um tombo, né? Isso não é necessariamente consequência de um pecado. Você está andando na rua, você escorrega, pá, caiu, né? Mas este não é o problema. O problema é o que ele vai fazer depois desse tombo. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade. Qual divindade? Baal-zebub, a fim de saber se viveria ou morreria. Segundo Reis, capítulo 1, verso 2. Isso é muito sério, porque traz para nós ainda essas perspectivas de consultas, astrólogos, astros, cartas, tarôs, búzios. Tem crente que ainda segue a questão de signo, né? Ainda que o signo na descrição que cada um é bem parecido com a personalidade, irmãos. A igreja não é regida por essas coisas. Isso é mundo, isso é paganismo. Outro dia eu fui conversar com alguém, ela falou, não, porque eu sou do signo de... Aí falou o nome do signo. Eu olhei assim, e daí? Meu Deus do céu, e daí? O que isso tem a ver? Onde que está na Bíblia? Onde que isso faz parte da mentalidade da igreja? Onde que essa cultura é cristã? Não tem nada a ver conosco. Então, a gente tem que se apartar dessas coisas. Alguma coisa pode até fazer sentido ali, mas você percebe que o negócio é muito subjetivo, é muito do pressuposto de que uma escolha sua pode... Então, querido, nós temos a palavra do Senhor que nós podemos consultar, nós temos a palavra do Senhor que nós podemos ser regidos, nós podemos ser orientados diariamente pelas Escrituras, orientados diariamente pelos dons de profecia, orientados diretamente pela própria voz do Espírito Santo que está em nós, porque ele habita em nós, ele fala conosco. Então, queridos, e outros tipos de falas de Deus, oriundos de vertentes distintas, como de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um irmão espiritual, de um pastor, enfim, né? Não tem necessidade de nós recorrermos a técnicas que não são cristãs, que não pertencem ao cristianismo, que não faz parte da nossa tradição, né? Haja vista que nós temos uma tradição milenar, né? Mais de 2000 anos. O cristianismo está de pé, regido pela mesma doutrina, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis de Israel. É o que o nosso autor vai dizer para nós. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou o seu pai, Acabe, a sua mãe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Abre aspas, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Esse enxugadíssimo primeiro tópico da lição trabalha os erros e as más condutas cometidas por nossos antecessores e que não devem ser repetidas. Ou seja, o autor está convidando, a partir da síntese do tópico primeiro, a olhar para os nossos antecessores, inclusive para os seus erros, e não repeti-los novamente. É a orientação do nosso autor. Olha para trás. Quem te antecedeu? Olha para os erros e olha para os acertos. Aprenda com os acertos e aprenda com os erros. Os acertos, repita-os, pode dar certo. Apesar de que vai ter um novo contexto, mas pode sim dar certo. Erros, não repita jamais. Se não deu certo naquele dia, dificilmente vai dar certo agora. Sobretudo quando esses erros estão conflitantes à palavra de Deus. Vamos para o tópico 2? Elias desafia a adoração a Baal. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles lá em Samaria e os exortasse com uma dura palavra. Abre aspas.
Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Segundo Reis, capítulo 1, verso 3b. E essa pergunta cabe a nós. Porventura não há palavra de Deus em nosso meio para nós consultarmos os astros, os astrólogos, os búzios e outras parafernálias afins? Não há a palavra de Deus? O Senhor silenciou ao nosso meio? Alguém vai dizer, não, irmão, porque quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Que conversa fiada, né? Primeiro capítulo de Gênesis. Deus trabalha falando, haja luz e houve luz. O trabalho de Deus é por meio da sua fala. Isso é muito tremendo. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Segundo Reis 1, 9 ao 13. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados de capitães. Segundo Reis 1,14. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pelos seus soldados, ajoelhando, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Segundo Reis 1,13. É aquela cena clássica, né? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e os seus cavaleiros, né? Aquela cena que a gente fica assim, nossa, que profeta mal. Os crentes Nutella, né? Fica tudo assim, ai, tá matando os outros, ai, né? Isso é crente Nutella. Por bondade e misericórdia, não que eu sou a favor de matar os outros, pelo amor de Deus, mas nós estamos trabalhando um texto dentro de um contexto. E não precisa ficar com frescurite para atualizar a Sagrada Escritura. O texto é por si mesmo verdadeiro. É igual esse bando de gente imbecis que fica por aí destruindo estátuas e homenagens no meio da cidade, como se isso pudesse apagar a história, né? A história é por si mesmo verdadeira e não carece que seja de forma nenhuma, né? De forma nenhuma, do ponto de vista histórico, apagado por ninguém, não é mesmo? Eu estou abaixando a televisão ali porque eu tinha colocado ela desligada, eu só sempre coloco ela no volume 1, 2 e eu esqueci de colocar no 0. Bom, por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio do rei. Segundo Reis, capítulo 1, verso 15. Copo de água na mão, hein? Professor, professora, não dê aula sem água na mão. Tá falando, ó, um golinho, de sempre em sempre, você vai umedecendo as suas cordas vocais. Se bem que, quando você vai falar, é bom que se comece a tomar um pouco mais de água, pelo menos 2 horas antes de começar a falar. Aí as cordas vocais vão estar bem umedecidas, né? Elias pode ser chamado de um profeta do fogo. Lembre-se que eu expliquei para vocês na lição passada? Fogo aí no Antigo Testamento, fogo do céu, é raio. Justamente porque está no contexto de confronto contra Baal. Baal é o deus do trovão, o deus que troveja, o deus da tempestade. E se o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, então ele vai fazer exatamente aquilo que Baal se diz fazer. Trovejar, fazer cair raio do céu. Esses 3 primórdios do seu ministério, em 3 episódios, aliás, do seu ministério, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal, 1 Reis 18:38, no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento, 1 Reis 19:12, e quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados de seus capitães, que nós acabamos de escrever, segundo Reis, capítulo 1, verso 10 ao 12. O que o autor está nos ensinando aqui nesse tópico segundo? Servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Se calar diante da mentira é concordar com ela. Ou seja, toda vez que a mentira manifesta, é lícita, inclusive, que a mentira se manifeste para que os que são da verdade possam se manifestar. Toda mentira deve ser refutada. É mesmo? Vamos continuar com essa muito relevantíssima lição, que eu tô achando bem curtinha, né? Eu não sei como é que vocês estão dando aula aí na escola de vocês. Coloca aqui embaixo dos vídeos para eu ler
Como é que está funcionando? Está dando tempo no horário específico da escola dominical para lecionar essa revista que está bem enxugada, né? A morte de Acasias, a doença de Acasias e sua morte. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. 1 Reis 1:4. Por consequência da sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Como é que eu sou um crente em Jesus e faço consulta a tarô, a astros, a cartas, a búzios, enfim, essas coisaiadas? Como pode uma coisa dessa? É uma pessoa que conhece a palavra de Deus e está nessa prática, não tem condição. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta Elias não titubeou em repetir o que havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Dessa cama que subsiste não descerá, mas certamente morrerás. 2 Reis, capítulo 1, verso 16, parte B. Provavelmente o incidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Nós estamos falando de uma época a pau e pedra, praticamente se comparado à tecnologia que nós temos hoje, né? A tecnologia, a medicina, enfim, a ciência, né? Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Eu gosto muito disso, de gente que fala uma coisa nas suas costas e quando está diante de você, repete a mesma coisa. Esse negócio de falar um negócio lá nas costas da gente, não é bem assim não é dessa forma não. Isso para mim é muito complicado, porque a palavra do homem e da mulher de Deus é sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna e não precisa ficar com beicinho contra mim não. É a palavra quem disse isso. Quais são as qualidades de Elias? O autor faz questão de elencar aqui para nós na parte 3, no finalzinho da parte 3. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como, e eu acredito, aqui é o professor Daniel falando, que aqui está o núcleo de toda essa lição. Intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em combater a idolatria. Aquele que adora não tolera idolatria, tá? Adorar a Deus é confrontar os ídolos do mundo, tá? Esse negócio de adora a Deus, mas não tô nem aí para quem não adora, ou então pode adorar outros deuses, é meio esquisito. Clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, coragem. Coisas que estão caras hoje em dia. Hoje as pessoas estão muito valentes, né? Gosta de ficar debatendo no grupo de WhatsApp. Chama você no WhatsApp e pá, descabela, né? Aí quando chega perto da gente pessoalmente fica mansinho, né? Na internet é um leão. Pessoalmente é um gatinho. Miau, né? 2 Reis, capítulo 1, 9 ao 12. Intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, ou seja, a ideia dele é a perspectiva da justiça divina, não é o que ele pensa em detrimento da justiça divina. A gente tem que ter muito cuidado em não ensinar às pessoas o que a gente pensa, mas o que de fato a palavra de Deus pensa, ainda que muitos desses pensamentos da palavra de Deus conflitam com os nossos pensamentos pessoais. É necessário a gente jogar por terra os nossos pensamentos pessoais para que seja glorificada a perspectiva da palavra. E isso significa conversão, isso significa verdadeira inclinação à estatura de Cristo, ao pensamento apostólico da igreja. Do contrário, eu estou usando a Bíblia para a minha própria vaidade, isso é pecado, tá? Porque a Bíblia não é instrumento de uso de ninguém, é a Bíblia que usa nossas vidas para ser transmitida aos povos, né? Fidelidade e, além de tudo, coragem. Coisas muito boas, muito interessantes, que você vê que uma está amarrada à outra, não tem como você viver uma dessas e automaticamente viver outras que não tem nada a ver. São coisas que são dentro do contexto amarrado, dentro do enquadramento, e isso é fantástico.
Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres, jovens, adultos e crianças, pretos e brancos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, professores e alunos, pentecostais ou tradicionais, não interessa. Que sejam corajosos, obedientes a fim de serem usados por Deus em sua grande obra. Eu estou vendo muitas pessoas ensinando a gente a obedecer a pastores. Mas, na verdade, a gente tem que obedecer à palavra. Ah, irmão Daniel, você está ensinando que eu não tenho que obedecer ao meu pastor? Se você obedecer à palavra e o seu pastor estiver dentro da palavra, você estará obedecendo ao seu pastor. Uma coisa está ligada à outra. Agora, quando as pessoas começam a obedecer um pastor... Eu conheço uma igreja aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em Contagem. Não vou falar o bairro onde ela fica aqui em Contagem, não, para não causar problemas. Mas ela foi apacentada a vida toda por um pastor. Quando o pastor morreu, veio outro pastor, evidentemente, né? A igreja mudou totalmente, da água para o vinho, gente. Saiu de uma igreja extremamente rígida, extremamente piedosa, para uma igreja quase que mundana. Aí você vê, aquele povo estava sendo guiado pelos dois pastores a obedecer a palavra? Não. Essa igreja estava sendo guiada a obedecer aos seus pastores. Tanto que o pastor santo e o pastor profano colocou a igreja à sua imagem e semelhança. Aí eu te digo, se você me obedecer, eu não tenho condição de você ser transformado. Mas se você obedecer a palavra de Deus, você tem condição de ser transformado. É a palavra que nos transforma. Lembra que Lutero disse, quando as pessoas começaram a elogiar ele a respeito do grande acontecimento, né, o evento grandioso e marcante da história do cristianismo, que foi a Reforma Protestante, o que ele disse? Eu não fiz nada. Quem fez tudo foi a palavra. E é esse o nosso falar. Eu não transformo, não me obedeça, não me sigam. Quem faz é a palavra, obedeça a palavra, siga a palavra, oriente-se na palavra, espelhe-se na palavra, aprenda da palavra, receba da palavra, toma posse da palavra, viva da palavra e seja abençoado na palavra. É ela que dá garantia para nós. Do contrário disso, é o professor Daniel e você falando, e vou te avisar bem sério, como você, eu também sou carente da misericórdia do Senhor. A síntese do tópico terceiro: os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física e espiritual. Verdade. Um pecado puxa o outro, querido. Tem um filósofo que vai dizer que o mais difícil de todos os pecados é quando nós enganamos a nós mesmos. Depois disso, qualquer pecado é fácil. Claro, uma vez que eu consegui cauterizar a minha mente, depois disso eu faço qualquer coisa. E aí, meu querido, só Jesus para ter misericórdia de nossas vidas. Concluímos. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal. Mal aqui é pecado, né? Aos olhos do Senhor, ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Segundo Reis 1:2. Por que a gente não pode consultar outros deuses com relação ao nosso futuro? Porque o nosso futuro está na mão do Senhor. E só o Senhor sabe o nosso futuro. Não vos preocupeis com as coisas que se passaram e nem andeis ansiosos pelas coisas que vão vir. Basta cada dia o seu mal. O Senhor tem cuidado de nós. Ah, mas como é que vai ser meus 6 meses? Deixa eu consultar aqui. E aí vai pro YouTube, assiste esses videozinhos. Eu fico impressionado, gente, como faz sucesso. Outro dia eu estava dando uma olhada em vídeos que fazem sucesso na internet e um dos número 1 de sucesso da internet são os vídeos a respeito de previsão de búzios, de tarô, dessas coisas assim. Sobretudo os vídeos brasileiros. Meu Deus, como faz sucesso. O cara joga o vídeo assim, em um dia para o outro já tem 100 mil visualizações, 150 mil visualizações. E aí você coloca um vídeo ensinando a palavra de Deus e, nossa, é uma luta. É uma luta. A gente compartilha para o irmão não compartilha com ninguém, nem evangeliza e nem ajuda a gente a evangelizar. Aí é difícil. Só Jesus para ter misericórdia ao tamanho do paganismo que nós estamos vivendo. Eu sempre digo que as ministrações do Espírito Santo visam um fim proveitoso. Se o Senhor dirigiu este autor para nos exortar com relação a essas perspectivas, com certeza é porque nós estamos precisando, mais do que nunca, ser exortados por essa palavra.
E eu, enquanto professor, só tenho uma recomendação para te fazer. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureceis o seu coração. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Segundo Reis 1:9. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Segundo Reis, capítulo 1, verso 10. Pode fazer um pedido? Não esquece esse professor na sua oração, não. Compartilha esse vídeo. Clica aí no curtir para o YouTube tornar relevante. E vamos caminhando, porque até a trombeta tocar, Jesus ainda estará conosco. Ele sempre esteve conosco. Ele nunca nos deixará só. Basta que nós prossigamos olhando para o alvo. Qual é o alvo da igreja? Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe você. Beijo no seu coração. Tchau.